Fala galera do Nuvens de Valores, 4 de agosto de 2023, nosso vídeo de fechamento semanal. Vamos estudar a movimentação de preço, principalmente no nosso gráfico semanal, estudar alguns indicadores, médias e claro também as nuvens de Ichimoku. Lembrando sempre, são apenas estudos, não é recomendação de compra ou venda de ativo. Para quem gosta de gráficos e indicadores, sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui com o Magazine Luiza. Nessa sexta-feira, fechamos nos R$ 3,06. Olha só, uma semana acumulada, uma semana de queda de 3,47%. O que temos aqui, segundo as nuvens de Ichimoku e as nossas médias? Primeiramente, a gente vai ver o que? A nuvem futura permanece vermelha e a gente continua abaixo das nuvens. E também continuamos o que? Abaixo de todas as médias aqui do nosso canal. Então, a gente continuaria aqui com um momento mais baixista, uma tendência mais baixista aqui, segundo as médias. Não é recomendação de venda, muito menos de compra, apenas interpretando e analisando as médias e os indicadores aqui para vocês. Olha só, a nossa média verde-limão, a nossa média rápida de Ichimoku permanece com esse cruzamento aqui, como se fosse, entre aspas, um cruzamento de venda. Não quer dizer que é para vender ou que é para comprar, é apenas falando sobre o sinal técnico do cruzamento. A gente permanece com a nossa linha azul aqui, a nossa linha de atraso do Chico Span também abaixo das nuvens, abaixo do preço, momento mais vendedor, segundo essa linha aqui do Ichimoku. No entanto, a gente tem aqui traçado umas possibilidades de suportes para quem já é inscrito no nosso canal há mais tempo. A gente aqui, desde meados até do início do canal, a gente já tinha traçado uma região aqui de suporte. Olha só, um suporte ligando os pontos e as regiões. Olha só, junho e julho de 2022, aqui essa região que fez um fundo nos R$ 2,03. Depois essa região aqui de dezembro de 22. A gente pegou essas duas regiões, traçou algumas possibilidades. Para quem acompanha há mais tempo o nosso canal, a gente explicou por que e como a gente traçou essas regiões, mas é verdade que nas últimas semanas a gente veio tocar essa região aqui novamente, principalmente esse candle aqui de 17 de julho e 10 de julho, que foram candles muito importantes aqui no nosso gráfico semanal. A gente está no momento aqui próximo dessa região de suporte. Tem também, olha só, uma região de fundo anterior aqui, feita entre fevereiro, março e abril de 2023. Claro, pode ser uma região de fundo, a gente ainda pode trabalhar com essa hipótese, mas é que a gente alerta no canal, é uma região de fundo, é uma região de topo, até que não rompe, seja para baixo ou um rompimento para cima, por exemplo, de topos aqui anteriores. Essa semana nos chama muito a atenção o candle, foi um candle de baixa, um candle negativo, com um pavio superior bem relevante, e olha só onde ele veio tocar. Até vou dar um zoom aqui na nossa tela para vocês chegarem melhor. A nossa média vermelha, a nossa exponencial de 21 serviu como uma região de resistência. A semana passada a gente tinha dado aqui até os R$ 3,47. Para quem deixou essa média marcada na tela, praticamente aí, entre aspas, pôde fazer aí, por exemplo, uma venda quase na máxima da semana, já que a máxima da semana foi a região aqui dos R$ 3,48. Vamos atualizar aqui também as nossas principais médias do canal. Deixa eu apagar esses R$ 3,16 aqui e vamos colocar a nossa exponencial de 21. Essa semana fechamos nos R$ 3,43. Eu vou colocar maior aqui para vocês enxergarem, R$ 3,43, uma média aí muito importante que a gente gostaria de ver o ativo pelo menos começar a ganhar essa exponencial de 21 aí na semana que vem. Na semana que vem, se possível, durante a semana eu faço novamente uma análise para vocês e a gente atualiza essa semana aqui na semana, de 7 de agosto, atualizar essa média aqui para vocês. Mas por enquanto vamos trabalhar com os R$ 3,43 com uma exponencial de 21. Quem sabe a semana que vem seria interessante fechar acima dessa média para a gente não começar a compreender como sendo uma região aqui de resistência do preço. E a nossa média vinho, claro, a nossa média mais importante do nosso canal, estamos aqui nos R$ 3,68. Preço ainda distante dessa média vinho. Para quem está chegando agora no nosso canal, essa média vinho é a média lenta do Ichimoku. A média rápida do Ichimoku é a média verde-limão. A gente continua, entre aspas, como se fosse um cruzamento de venda, que é quando a média rápida do Ichimoku cruza abaixo da média lenta. Interessante o ativo começar a fechar acima da média vinho para desfazer esse cruzamento. E claro, condição ideal do nosso Ichimoku é claro, sempre acima das nuvens, mas aqui no canal a gente gosta de pelo menos quando o ativo começa a fechar aqui acima da média vinho e a gente começa a observar outras condições interessantes para quem sabe a gente comprar ou até mesmo vender. Lembrando que não é recomendação, apenas divido alguns estudos aqui para vocês, não faço recomendação de absolutamente nada, mas Magazine Luiza ainda continua aqui fechamento abaixo de todas as médias e a gente fez aqui um candle bem relevante
com uma região de resistência na exponencial de 21. Interessante aí, pelo menos semana que vem, a gente retomar aí acima dos R$ 3,43. Passando rapidamente pelos demais indicadores, a gente observa o que? O nosso ADX abaixo aqui do nível de 20, desde a semana de 9 de janeiro, abaixo do nível de 15, desde meados de fevereiro, e, ou seja, a gente está no momento mais lateral aqui também na Magazine Luiza, segundo o nosso ADX. Olha só, a gente ora vê o DMI verde acima, ora o DMI negativo acima, uma troca de polaridade entre os DMIs bem aqui gritante, e o que a gente observa, o ativo realmente, olha só, um movimento mais lateral aqui nas últimas semanas. Claro, o ideal é a gente ver o ativo montando algum tipo de suporte nas médias, a gente trabalhar com preço acima das médias para nos dar mais segurança, mas a gente não vê esse movimento ainda aqui do Magazine Luiza, mas ao mesmo tempo a gente não vê aqui o nosso DMI vermelho ganhando força e o nosso ADX também ganhando força, para indicar que já existe aqui uma tendência, pelo menos mais pensando no curto médio prazo, já que há muito tempo que o Magazine Luiza trabalha abaixo das nuvens de Shimoku. E que temos aqui os demais indicadores que a gente gosta de estudar também. Olha só, a nossa linha verde é o nosso Money Flow Index, que está abaixo do nível de 50 desde a semana de 12 de junho, e a gente também já tinha desenhado aqui, para quem acompanha nosso canal, que a gente tinha um topo aqui na região de 50, e o que nos chama a atenção essa semana é que novamente a gente vem trabalhar aqui, olha só, ligando aqui topo, e praticamente a gente encostou aqui nesse topo. Se a gente puxar um pouquinho aqui para cá, ó, praticamente até ele passou um pouquinho, mas vamos ver a semana que vem se ele realmente faz um rompimento aqui pra gente, quem sabe, acreditar aí utilizando o Money Flow Index numa retomada aí de Magazine Luiza. É interessante que a gente vê um estocástico aqui abaixo do nível de 20, ele já fez o cruzamento, claro, a gente não cruzou o nível de 20, mas o azul aqui já acima do laranja. A gente já está numa região o quê? De sobrevenda pelo estocástico semanal nosso aqui do nosso canal, e o nosso Money Flow Index aqui, quem sabe, tentando romper topos anteriores aqui, essa região que a gente já tinha traçado a semana passada. O nosso IFR ainda abaixo do nível de 50, ou seja, ainda a gente continua apontando, entre aspas, para baixo, segundo esses indicadores, mas, no entanto, o nosso estocástico aqui já pelo menos começou a cruzar. Interessante quando ele cruza aqui o nível de 20, para a gente acreditar realmente que o ativo, quem sabe, esteja numa região de fundo, para quem está pensando numa operação aí de mais curto prazo, né? Interessante também a gente ver, olha só, né, que a gente teve uma região de sobrevenda aqui no semanal da Magazine Luiza pelo estocástico aqui em dezembro de 2022 e janeiro de 23, uma região também de sobrevenda só nesse fundo anterior, fundo estocástico sobrevendido, e também aqui novamente aqueles abaixo do nível de 20 novamente. Seria interessante, quem sabe, um cruzamento acima desse nível de 20, um fechamento acima da exponencial de 21, para quem sabe a gente vê uma retomada aí de Magazine Luiza. Lembrando que são apenas estudos, não é recomendação de compra ou venda de ativo. E claro, a gente sempre fica de olho o quê? Na nossa exponencial aqui de 21 e também na nossa média lenta do Shimoku, média mais importante do nosso canal, R$ 3,68. Eu também vou deixar nos comentários aí embaixo do vídeo as datas do calendário da divulgação de resultados das empresas. No caso aqui de Magazine Luiza, a gente vai ter a divulgação de resultados no dia 14, não a próxima segunda também vai ser uma data muito importante para o ativo. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscrever no nosso canal. Agora vamos continuar nosso vídeo com mais análises para vocês. Continuando o vídeo agora com Via. Via essa semana fechou no R$ 1,87. Tivemos uma queda robusta de 12,21%. Olha, vamos até dar um zoom aqui no nosso gráfico semanal. Olha só, estamos aqui no nosso gráfico semanal. E qual a condição que temos? A gente continua com uma nuvem futura vermelha, preço abaixo das nuvens, preço também abaixo de todas as médias aqui do nosso canal. Temos também o preço, olha só, a gente tem aqui a nossa linha azul, que é a nossa Chico Span, que é a linha de atraso do Shimoku, abaixo das nuvens e abaixo do preço, ou seja, pelo menos pelas médias e por esses indicadores, a gente ainda continuaria aqui com uma tendência e um viés mais baixista para a Via. A gente tinha passado como ponto muito importante na semana passada, quando a gente fez o vídeo de fechamento semanal, que seria o que? A nossa média vinho, que é a nossa média lenta aqui do nosso Shimoku, que estava na região dos R$ 2,17, e a máxima da semana foi aqui na região dos R$
e 19 centavos. Seria interessante a gente ter fechado aqui pelo menos acima dessa média vinho, que para quem já é inscrito no nosso canal e acompanha as nossas análises, é a média mais importante do nosso canal, porque é a nossa média lenta do Ishimoku, média de 26 do Ishimoku, e a média rápida, a nossa média verde-limão. A gente também tem a nossa exponencial de 21 aqui na região dos R$ 2,15. As duas médias, a média exponencial de 21 e a média lenta do Ishimoku bem próximas, e olha só como o ativo está tendo dificuldade para retomar essas médias aqui no nosso gráfico semanal de VIA. Olha só, a gente teve aqui na semana de 26 de junho, quando a gente fechou aqui ainda dos R$ 2,15, a gente já tinha perdido essa média, já seria um momento aqui de atenção, perdendo a mínima, existiria uma possibilidade aqui, quem sabe, de um início de um movimento mais baixista do ativo. Claro, pode fechar abaixo dessa média VIA e na semana que vem, na semana seguinte, fechar acima. Nada, o mercado é soberano, o mercado faz seu movimento. A gente apenas estuda os gráficos, as médias, os indicadores e interpreta aqui para vocês. Mas o interessante seria essa semana a gente ter retomado aqui a média vinho, pelo menos um fechamento acima dos R$ 2,17. Então aqui a gente continua abaixo de todas as médias do nosso gráfico aqui, pelo menos no nosso gráfico semanal de VIA. Vamos analisar rapidamente aqui também os demais indicadores que a gente sempre traz aqui para vocês. Olha só, o nossa linha azul, ADX, abaixo do nível de 15, abaixo do nível de 20, ou seja, a gente não tem uma tendência firme aqui, olha só, com o nosso ADX abaixo do nível de 20, desde a semana 19 de setembro de 2022, ora o DMI vermelho acima, ora o DMI positivo acima. A gente gosta de ver o mínimo o DMI verde acima, aqui indicando uma direção, quem sabe, mais positiva, mais altista para o ativo. A gente permanece com o nosso DMI negativo acima do positivo desde a semana de 3 de julho. A gente ainda não tem um ADX aqui ganhando nível de 15, 20, para dizer que realmente aqui esse movimento já formou uma tendência, segundo esse indicador. Claro, aqui a gente não está mais falando sobre as nuvens e sobre as médias, mas ainda segundo o ADX a gente vê um movimento aqui mais, entre aspas, lateral de via. Olha só, ele tem uma certa dificuldade, olha, trabalhando abaixo das médias, ora começa a trabalhar acima das médias, ora trabalhando novamente abaixo das médias, mas é o que a gente sempre fala aqui no canal, por mais que o nosso ADX ainda não ganhe o nível de 15, 20 ou até mesmo o nível de 25, para indicar uma tendência mais forte aqui segundo o nosso indicador, a gente gosta de ver pelo menos o verde acima do vermelho, nosso DMI positivo acima do negativo, porém o vermelho aqui, o negativo da via, está acima do positivo desde a semana de 3 de julho de 2023. Então a gente gostaria de ver desfazer esse cruzamento que a gente fez de DMI aqui em via gráfico semanal. E trazendo rapidamente para completar a nossa análise, para quem gosta do nosso canal, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para a gente continuar motivado a trazer mais vídeos para vocês. Olha só, o nosso estocástico chegou a trabalhar aqui acima da região de sobrecompra, perdeu o nível de 80 na semana aqui de 26 de junho, permanece, entre aspas, como se fosse um cruzamento ainda mais baixista. Interessante quando ele retoma pelo menos o azul aqui acima do laranja, de preferência até mantendo acima do nível de 50. Mas a gente já tem o estocástico abaixo do nível de 50, o IFR abaixo do nível de 50 também, desde a semana de 26 de junho. O único indicador que está mais simpático ainda aqui na via gráfico semanal, conforme a gente já tem conversado, é a linha verde, que é o nosso Money Flow Index, que ele está acima do nível de 50 desde a semana de 15 de maio. E percebam, por mais que a via vem fazendo algum tipo de correção aqui no gráfico semanal, a gente ainda não perdeu o nível de 50. A gente ainda trabalha, entre aspas, com uma hipótese que ainda tem um saldo acumulado aqui, pelo menos pelo nosso Money Flow Index. Mas para operar simplesmente um indicador é bem complicado. A gente gosta de ver quando o nosso Money Flow Index está acima do nível de 50 e nosso IFR também acima do nível de 50. A gente trabalhando aqui pelo menos acima da média vinho, ganhando também as médias de 50, para quem sabe posteriormente a gente buscar finalmente as nuvens de Ishimoku. Então, interessante aí nas próximas semanas, via de preferência o quanto antes, a gente retomar essa média vinho, retomar a exponencial de 21, para a gente validar de certa forma essa hipótese aqui, quem sabe do ativo ainda ter algum acúmulo comprador do fluxo aqui de compra do ativo. Interessante que a gente não perca esse nível de 50 também com o Money Flow Index, porque aí a gente ficaria basicamente com todos os indicadores aqui do nosso canal apontando para baixo. Mas claro, a gente não faz recomendação de compra ou venda do ativo. A gente também pode, por exemplo, estar próximo aqui de uma região de fundo,
tem várias hipóteses também que podem ser trabalhadas, mas a gente gosta de ver sempre o ativo acima da média vinho, de preferência até mesmo acima das médias de 50. E para quem também já acompanhou a nossa análise algumas semanas atrás, a gente tem uma hipótese também que essa aritmética de 50 tem sido uma região bem importante de via. Não vou fazer toda a análise que a gente sempre faz toda semana para vocês. Para quem já acompanha, já sabe como a gente tem trabalhado essa aritmética de 50 aqui na via, e a aritmética de 50 aqui na via também está na região aqui dos R$ 2,39. Até vou colocar maior aqui para quem gosta de acompanhar as médias. Importante aí, quem sabe nas próximas semanas também a gente vê pelo menos começar a fechar acima da média vinho do nosso Ichimoku, e de preferência também manter fechamento acima dessa aritmética 50, porque foi topo aqui, por exemplo, na região de junho de 23, também foi topo aqui na região de outubro de 22, e em outro momento também do ativo, essa aritmética de 50 foi formando uma região de topo, uma média aí que eu acho interessante para quem é acionista da via ou tem interesse no ativo, pode fazer algum sentido ter essa média aí no gráfico de vocês, a nossa aritmética de 50 no gráfico semanal. Para quem gostou da nossa análise, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, deixem também comentários se vocês acreditam que o ativo pode retomar o seu valor nas próximas semanas ou até mesmo meses, para quem está comprado mais no longo prazo. E também ressaltando aí que no dia 10 de agosto vai ter o resultado da via, resultado trimestral. A gente vai deixar aí nos comentários, também vou deixar na aba comunidade todos as datas dos principais ativos que a gente trata aqui no canal, para vocês ficarem sempre antenados com todas as informações. E agora vamos continuar nosso vídeo com mais uma análise para vocês. Continuando o nosso vídeo agora com IFCM3. IFCM3 essa semana fechou no R$ 1,70. Tivemos uma semana de alta, uma semana positiva, com uma alta de 1,19%. E o que temos aqui no gráfico semanal de IFCM3, lembrando, são apenas estudos que compartilho com vocês, não é recomendação de compra ou de venda. Para quem está chegando agora no nosso canal, a gente gosta de estudar os ativos com as nuvens de Ichimoku. A nuvem sempre é plotada no futuro. Temos também a nossa linha azul aqui, a nossa linha de atraso, a Chico Span, média rápida de Ichimoku verde-limão, média lenta, essa média vinho de 26 períodos e mais alguns indicadores. E o que a gente continua aqui no gráfico da FCM3? A gente ainda tem uma nuvem aqui futura vermelha, o ideal quando a gente começa a ver também a nuvem, pensando mais no longo prazo, claro. Nuvem futura verde, de preferência até o ativo já acima das nuvens, mas o mínimo que a gente gosta do canal para a gente começar, quem sabe, a acreditar numa reversão do ativo, é quando a gente começa a fechar acima dessa média lenta do Ichimoku, a média de 26 do nosso canal. A média vinho do Ichimoku, a semana passada, aqui da FCM3, estava na região dos R$ 2,21. Essa semana, ela já está aqui na região do R$ 1,87. E, curiosamente, a máxima da semana foi R$ 1,88. Olha, até vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Olha só que interessante. A média lenta do Ichimoku, essa semana estava na região do R$ 1,87. A média rápida na região do R$ 1,88 e a média também exponencial de 21, essa linha vermelha, na região do R$ 1,886. Ou seja, as três médias, olha só, praticamente juntas aqui, existiria, claro, uma possibilidade de servir de uma região mais forte de resistência, já que elas estão tão próximas a essas médias. Semana que vem, se possível, eu vou trazer uma atualização gráfica para vocês, para a gente estudar onde estão essas médias na semana aqui de 7 de agosto. Mas, por enquanto, vamos trabalhar com esses pontos aqui, olha só. Deixei anotado aqui já para a gente, ou seja, a média lenta semanal, que é a média mais importante aqui do nosso canal, o 1,87, média rápida, que é a média de 9 de Ichimoku, R$ 1,88, e a semanal, R$ 1,88. De preferência, já que elas estão tão próximas, o ideal seria um fechamento até acima das 3, para quem sabe a gente acreditar aí numa retomada mais robusta da IFCM3. Então, pensando hoje, o que seria interessante para a semana de 7 de agosto, um fechamento aí pelo menos acima do R$ 1,89 para a gente superar essas três médias. Bem provável que essas médias estarão em outro ponto gráfico, ressalto isso, mas por enquanto vamos trabalhar com R$ 1,89 aqui, já que estamos fazendo análise na sexta-feira aqui, dia 4 de agosto. E é o interessante também, conforme a gente tenha estudado aqui com vocês, essa linha de atraso do Ichimoku. Muitos traders gostam de utilizar essa linha como filtro. O ideal, o mínimo que a gente também gosta de ver, para a gente acreditar de uma forma mais robusta numa reversão, é quando essa linha começa a cruzar o preço. Olha só,
a gente alertou até que ela está ainda um pouco distante aqui. Por exemplo, se o ativo da IFCM3 ainda continuar a trabalhar aqui entre 1,80, por exemplo, não superando algum fechamento acima do 1,80, a gente ainda teria muitas semanas aqui para trabalhar abaixo do preço. Interessante aí nas próximas semanas, conforme o ativo se aproximar dos candles, ele tiver algum fechamento aí, por exemplo, aqui acima dos R$ 2,16 para superar aqui essa máxima de 22 de fevereiro. Claro, essa linha ela sempre está no passado. Aqui o Ishimoku ele sempre tem informações do presente, informações do futuro para a gente trabalhar como regiões importantes de reversão, regiões importantes de suporte ou resistência. Então aqui FCM3 ainda a gente permanece abaixo de todas as médias aqui do nosso canal. Vamos ver se nas próximas semanas o ativo começa a trabalhar acima das médias de Ishimoku. Interessante também que essa semana a média rápida, a média verde-limão, cruzou acima do média lenta, no R$ 1,88. Vamos ver se a semana que vem, que seria, por exemplo, como se fosse, entre aspas, um cruzamento de compra. Pessoalmente eu não opero, não gosto muito de operar esse tipo de cruzamento, mas é um cruzamento aqui do Ishimoku quando a média mais rápida cruza acima da média mais lenta. Ideal quando tem esse cruzamento, até o ativo também feche acima das duas médias do Ishimoku, mas claro, ressalto, a gente ainda vai continuar aqui aguardando na FCM3 aqui, quem sabe esse cruzamento acima do preço. Ressaltando sempre, não é quer dizer que faz esse sinal que é para comprar, é para vender, a gente apenas traz uma análise aqui para vocês do que a gente gosta de ver nos gráficos dos ativos que trazemos sempre que possível para vocês. Continuando aqui, os demais indicadores, a gente ainda permanece um DMI verde positivo acima do vermelho, ou seja, esse indicador aqui está bacana, DMI verde acima do vermelho, porém o nosso ADX, olha só, está abaixo do nível de 20 desde da semana aqui de 5 de junho, ou seja, está abaixo do nível de 20, de 15, ou seja, estamos aqui no movimento mais lateral da FCM3 e a gente observa que é exatamente que o ativo tentou ir embora, porém ele começa aqui a lateralizar mesmo, novamente aqui mais ou menos na região do 1,70. Interessante que a gente continue o nosso DMI verde acima do vermelho, no entanto o nosso ADX aqui ganhando nível de 15, nível de 20, até mesmo de 25, para a gente começar a ver uma força na tendência aqui mais forte aqui da FCM3, mas pelo menos, assim como a gente trouxe para vocês há algumas semanas, a gente ainda continua com esse verde acima do vermelho, positivo ainda acima do negativo. É interessante não desfazer esse cruzamento, aqui está, pelo menos o nosso DMI está interessante aqui na FCM3. E trazendo rapidamente os demais indicadores que a gente gosta de trazer para vocês, para quem gostou da nossa análise, gosta do nosso canal, oriento sempre a deixar seu like, deixe um comentário para a gente continuar motivado a trazer os indicadores para vocês. O nosso IFR também, que a gente gosta de ver acima do nível de 50, percebam que ele está aqui ainda no nível de 42. A gente gosta de ver também o nosso IFR no mínimo acima do nível de 50, principalmente quando ele corta acima do nível de 50, às vezes ele tenta perder o nível de 50 e desenhar algum suporte. A gente ainda não vê o nosso IFR acima do nível de 50. Interessante a gente retomar aí o nível de 50 que a gente já perdeu há muito tempo aqui na FCM3. O nosso Money Flow Index, olha só, do nível de 49, ele quase faz um cruzamento acima do nível de 50. Interessante a gente ver ambos acima do nível de 50. A gente gosta de ver tanto o nossa linha roxa IFR como o Money Flow Index, ambos acima do nível de 50, para a gente compreender, entre aspas, como se os touros estivessem no comando da movimentação do preço. Nosso estocástico ainda acima aqui do nível de 50, mas aqui ele já deu como se fosse, entre aspas, um cruzamento aqui mais baixista, desde a semana aqui de 17 de julho. A gente nem chegou a ficar na região aqui de sobrecompra, mas percebam como o azul já cortou abaixo aqui do laranja. O ideal, o IFR acima do nível de 50, Money Flow acima do nível de 50, de preferência essas duas linhas também acima do nível de 50 aqui, para a gente ficar com os três indicadores apontando para o mesmo lado. Claro, tem traders e investidores que preferem trabalhar apenas com um indicador, outros com mais indicadores, mas a gente gosta quando os indicadores todos estão apontando pelo mesmo lado. Mas, por exemplo, temos aqui um DMI verde acima do vermelho, mas a gente ainda não tem aqui fechamento acima de médias importantes. Interessante aí, quem sabe, nas próximas semanas a gente tem um FCM3 fechamento acima da nossa média vinho, a nossa média lenta do Ishimoku. Retomando, nessa semana a gente estava aí com um ponto de R$ 1,87, que seria interessante fechamento acima. Ideal, retomando, fechamento acima da média vinho. A gente tem também o nosso cruzamento aqui da Chico Span com o preço. A gente tem um Money Flow Index acima do nível de 50 e a FR acima do nível de 50, para a gente começar a compreender que existe uma força aí realmente na FCM3, mas vamos acompanhar aí para vocês nas próximas semanas e meses. Para quem gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e agora vamos continuar nosso vídeo com mais uma análise para vocês.
Continuando o nosso vídeo agora com o IRBR3 na tela. Essa semana IRB teve uma queda de 0,97% e o que temos aqui no nosso gráfico semanal dessa semana aqui, hoje sexta-feira, dia 4 de agosto de 2023. A gente continua aqui com uma nuvem futura vermelha, no entanto, IRB, diferentemente aí dos ativos que a gente trouxe no vídeo, ela já está trabalhando com o semanal dentro das nuvens, ou seja, segundo as nuvens de Ichimoku, a gente teria aqui uma tendência mais indefinida, já que quando a gente tem um fechamento dentro das nuvens, a gente pode entender tanto como sendo uma tendência indefinida ou como uma tendência até mesmo mais fraca, vai depender do modelo, de interpretação do trader de Ichimoku. E o que temos aqui? A gente tem trabalhado com a aritmética de 80, essa pontilhada laranja, como uma região possível de forte resistência do preço de RBR3. Para quem já acompanha nosso canal, a gente mostrou que em períodos anteriores, lá por volta mais ou menos de 2020, o ativo fez uma região importante, tentativa de suporte na aritmética de 80 e não conseguiu. E quando ele começou aqui, não conseguir novamente aqui, ó, fechar acima da aritmética de 80, a gente começou a trabalhar com uma hipótese aqui de região de resistência. Essa aritmética de 80 aqui, essa semana de 31 de julho, estaria aqui na região dos R$50,48. Interessante para quem for acionista da IRBR3, para quem gosta de médias, estudar os gráficos, interessante aí, eu teria essa média de aritmética aqui de 80 no nosso gráfico semanal. Seria interessante nas próximas semanas a gente retomar essa média. A semana passada a gente teve um fechamento abaixo da exponencial de 50, que é essa linha preta aqui, que estamos nessa semana aqui de 31 de julho, a exponencial de 50 estava aqui na região dos R$43,63, até deixei anotado aqui do lado também, para quem gosta de estudar as médias. A gente trabalhou com a hipótese também, seria interessante a gente manter um fechamento acima dessa média aqui. No entanto, a gente teve um candle bem forte a semana passada, uma queda de 16,57%, e a gente novamente fecha abaixo da exponencial de 50. No entanto, aqui na IRBR3, a gente tem outras médias aqui abaixo que podem também servir como uma região de suporte. Já que a gente voltou a trabalhar dentro das nuvens, o interessante é a gente não voltar a trabalhar abaixo das nuvens. Ficaria muito atento aqui, por exemplo, tem uma exponencial de 21 aqui na região dos R$38,37 e temos também aqui a borda inferior das nuvens na região dos R$38,25. Claro, deixando sempre aqui evidente para vocês o que temos também. As nuvens também podem servir como região de resistência ou suporte aqui do ativo. Perceba, olha só, região de resistência na semana de 5 de junho, região de resistência em 12 de junho. Então, se o ativo, a semana que vem de RB, continuar a sua correção, o seu movimento aqui mais baixista das últimas semanas, interessante aí pelo menos formar um suporte aqui próximo dos R$38,25 ou R$38,37. Vamos deixar aqui essas médias aqui no nosso canal, olha só, 38,37, EMA 21 semanal. Claro, estamos hoje no 4 de agosto, na semana ainda de 31 de julho, a semana que vem de 7 de agosto, se possível durante a semana eu atualizo essas médias aqui para vocês, mas aqui olha só, na semana que vem de 7 de agosto, a nossa borda inferior do Ichimoku vai estar na região dos R$38,68. Então, mesmo se a gente tiver um fechamento aqui abaixo do 38,25, ou seja, acima aqui dessa borda aqui, ainda teríamos um fechamento com uma tendência indefinida, mas a semana que vem a gente vai trazer novamente aí para vocês. Ainda dá para acreditar ainda no movimento mais corretivo de RB, tá? O que a gente não gostaria de ver é um fechamento abaixo da média vinho, que está aqui na região dos 36,86, abaixo da nuvem de Ichimoku, e o ativo começar a trabalhar novamente abaixo das nuvens. A gente não gostaria de ver esse movimento aqui em RB. Por enquanto ainda dá para trabalhar com uma hipótese aí do movimento mais corretivo do gráfico semanal. E olha só, a gente tem o que? Os demais indicadores. Percebam como o nosso DMI verde continua ainda acima do vermelho e o nosso ADX aqui cruzou o nível de 25 na semana de 12 de junho, começou a desacelerar, mas ainda estamos aqui na região do 40,99. Então ainda dá para acreditar que o movimento aqui da tendência forte apenas desacelerou para uma correção. Claro, pode ser que ele comece a cair semanas consecutivas, não tem como adivinhar aqui o futuro, mas por enquanto ainda dá para acreditar na hipótese de ser apenas uma correção de RB. Interessante se vier a tocar na exponencial de 21 ou até mesmo na borda inferior aqui das nuvens, formar suporte e o ativo começar a ter algum tipo de valorização.
e também trazendo os demais indicadores que a gente sempre traz para vocês. A gente busca trazer sempre os mesmos indicadores para a gente ficar aí como se fosse uma sequência, uma série de análise para quem gosta dos ativos, para quem já é acionista ou também para quem está pensando em comprar os ativos. A gente observa aqui nas últimas semanas a nossa linha verde, o nosso Money Flow Index aqui cortou abaixo do nível de 80, ou seja, poderia indicar já uma região de sobrecompra sendo perdida. Nosso estocástico também cortou na mesma semana aqui de 24 de julho abaixo da região de sobrecompra, ou seja, desenhando aqui uma possibilidade, claro, de um topo aqui, pelo menos desse movimento aqui, já que a gente por várias semanas praticamente não teve correção aqui na IRB, mas ainda a gente teria aqui um FR, deixa eu mostrar aqui para vocês o FR, um FR ainda acima do nível de 50, aqui na região dos 54. Então, a gente não gosta de ver quando o FR principalmente perde o nível de 50, tenta recuperar e desenha uma resistência, principalmente no 50. Então, aqui, nosso estocástico e o nosso Money Flow Index aqui desenharam um provável até uma região de topo, uma região mais corretiva. No entanto, o nosso FR ainda mostra os touros no comando aqui. A gente não gosta de ver quando o nosso FR perde o nível de 50 e a nossa linha verde aqui, o nosso Money Flow Index aqui também perde o nível de 50, para a gente compreender que os ursos retomaram, aí a ponta compradora retomou as rédeas do ativo, coisa que a gente ainda não vê aqui nos indicadores, pelo menos nesse 4 de agosto. Percebam que na mesma semana que o nosso Money Flow Index aqui começou a perder nível e o nosso estocástico também fez um cruzamento aqui na região de sobrecompra, o nosso FR aqui também perdeu o nível de 70, aqui desenhando aqui uma região de topo na sobrecompra. Então, por enquanto, até é normal essa correção da IRBR, mas a gente não gostaria de ver o ativo continuar, claro, a correção, perdendo a exponencial de 21, perdendo a média vinho que é a média mais importante do nosso canal, que está aqui na região dos 36 e 86. Até vou deixar maior aqui para vocês enxergarem, deixa eu colocar maior aqui, para quem gosta de estudar o Shimoku. Interessante, caso o ativo venha trabalhar aqui ou no 36 e 86, o ativo não fechar abaixo, de preferência até não fechar abaixo da exponencial de 21, que essa semana estava na região dos R$ 38,37. A gente gosta sempre de ver o ativo se valorizar, porque a gente gosta de ver os acionistas e os investidores ganhando dinheiro, mas a nossa análise gráfica aqui é sempre fria para vocês. Eu tento fazer a análise mais imparcial possível que a gente pode fazer aqui no nosso canal. Para quem gostou do nosso vídeo, para quem gostou da nossa análise, deixa um comentário, se inscreva no nosso canal e a gente vai continuar fazendo vídeo para vocês aí nos próximos dias e semanas. Forte abraço, invistam sempre com responsabilidade e até uma próxima.